Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é Felipe Fagundes e no bate-papo de hoje nós vamos falar sobre a Maratona de Floripa. Se você, corredora, está nos escutando neste momento, antes da Maratona de Floripa, o que você vai pegar vai ser um papel e caneta ou até mesmo abra aí no seu celular o seu bloco de notas e anota cada detalhe, porque hoje tem um bate-papo importante para você alinhavar os detalhes e não errar nada para essa prova. Por isso, tá junto aqui comigo na mesa a banca de especialistas de corrida de rua e um cara que também vai fazer a prova e vai trazer alguns detalhes importantes da prova específica aqui para você, beleza? Então, vou por ordem da minha tela aqui. Fala aí, Fabrício. Fala aí, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos para mais um episódio. Fala aí, Gil. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você que está se preparando agora para fazer a Maratona de Floripa, então fica aí que vem bastante dica boa aí de como se preparar para ela. Fala aí, Nestor. E aí, pessoal, nunca corri a Maratona de Floripa, mas vou estar aqui passando a informação para vocês. Já preparamos corredores para já preparamos. Né? Então, a gente vai tratar mais nesse ponto que a gente pode contribuir aí com a galera que nos acompanha. E eu fiquei pensativo numa coisa, quando o Fabrício se apresentou, ele falou boa noite, cara, eu fiquei pensando depois, e se a pessoa nos escuta de dia, né? Mas aí o Gil nos representou aí com um bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estiverem nos acompanhando. Verdade, eu fiquei pensativo. E se a pessoa nos escuta de tarde? Ainda assim, ela vai ter uma boa noite. Quando for noite, verdade. Ela vai ter uma boa noite. Aí que o Fabrício não mandou um olá, corredor, e mandou um boa noite depois, ou não? Não sei. Não lembro mais. Mas faz sentido. Qualquer coisa ele mandou o olá para quem tá ouvindo e o boa noite para nós, né? Verdade. Não tem vírgula na fala, né? Brincadeira à parte, pessoal. Vamos lá, então. Hoje nosso bate-papo é sobre a Maratona de Floripa. E assim, primeira coisa, eu vou puxar já aqui pro Gil, para ele nos falar um pouquinho sobre algumas características da prova, sobre o que está aí a previsão mais ou menos de tempo, o que as pessoas que estão pensando em fazer, para você que está nos escutando, o que você pode esperar para o dia da prova. Fala aí, Gil. É importante, vamos começar do começo, né? Bem importante começar do começo. Então, para quem está indo agora para a prova, se preparando essa edição agora de 2022, né? Lembrando que as outras edições não teve, né? Em relação à pandemia. Então, a edição 2020, 2021 acabou não tendo, né? Em relação à pandemia. Então, muito importante salientar que essa é o retorno da prova da Maratona de Floripa, né? Lembrando, a Maratona de Floripa é clássica em sair em agosto e em março foi quando começou a pandemia. Então, naquele primeiro ano eu já não sabia muito como é que ia acontecer, se ia ter, não. Aí passou um ano, e eu falei assim, agora pode ter. Aí passou um outro ano, as pessoas assim, não, mas a gente tem que organizar a prova da maneira que ela é. E aí acabou caindo para 2022. Então, até bem bacana para você que está indo para a prova, a medalha que a gente vai receber, porque o Felipe acabou falando, eu também vou receber, se eu completar, né? Não tem mais esse porém. Ela vai vir. Vai sim. Não existe isso, não existe essa possibilidade. Não começa. Não tem plano B. Ela vai vir com as 3 datas ali, então, né? Com a de 2020, 21 e 22, né? Para quem gosta de colecionar as medalhas, então essa já vai ser um adentro ali, né? Então, falando um pouquinho sobre a logística da prova, então ela começa na quinta-feira. Então, quinta-feira já começa a entrega dos kits na Decathlon, então, dentro de Floripa, na própria ilha. Então, para você que quer para chegar antes, toda uma preparação, a partir de quinta-feira na Decathlon vai começar a entrega dos kits. Então, vai ter entrega na quinta, na sexta e no sábado. Então, muito importante. Mas esse no sábado tem um entre parênteses, né? Porque a prova, também a gente aqui que já fez a Maratona de Porto Alegre, ela vai ser um pouquinho diferente. E também já é para a gente se acostumando que a Maratona de Porto Alegre também vai começar a seguir essa lógica. Assim como todas as outras maratonas, né? Que é ter 2 dias de prova. Então, a Maratona de Porto Alegre, na edição do ano que vem, vai se juntar a essas grandes provas, como a Maratona do Rio e etc., que tem 2 dias. Então, a Maratona de Florianópolis vai ter isso. Você que vai correr os 10 km e vai correr os 21 ou 42, ou vai correr só os 10 km, tem que estar atento a essa retirada dos kits. Porque a retirada dos kits, então, tem que ser feita até sexta-feira. Porque a prova dos 10 km
E a prova Kids, então, é no sábado pela manhã, com a largada às 7 horas. A largada às 7 horas dos 10K e depois às 9h30, então, tem a largada da corrida Kids. Então, vou passar a bola para os guris aqui, ver o que eles acham sobre essa divisão de provas, o quanto que isso ajuda, o quanto que isso atrapalha, quanto que é a parte mental, a organização, a preparação. Então, o que os guris acham sobre ter esses 2 dias de prova? Cara, vamos lá. Acho por partes, né? Primeiro, Como diria a Jack questão... Stripador. Perdoe a piada. Se fosse boa, né? Aqui é clássica, né? Essa é clássica. Cada rima não perdeu amigo, né? É igual um 10 de 400, né? É clássico. Cara, mas assim, eu diria que a primeira coisa que a gente deve pensar é a pessoa se organizar nessa situação, né? De retirada de kit, de logística, que é muito importante, porque assim, Floripa, para quem conhece ali, é uma cidade quando começar todo mundo chegar aí para a prova, cara, fica difícil até de se locomover lá dentro, né? Então, tem esse porém. Previsão de 15 mil pessoas, né, Gil? Tinha comentado para participarem da prova, né? Isso. 14, tava com 14 mil, eles abrindo um pouquinho de vaga, hoje é o último dia, então aqui tudo indica de 14 para cima. 14 para cima. Então, e fora os familiares aí que vão para acompanhar, então um público bem grande. Então, eu diria que a primeira coisa é organizar essa questão de logística, né? Em questão das provas ali, cara, eu sou suspeito para dizer, né? Mas os 10 km é uma prova que... Cara, eu gosto bastante de uma prova de 10 km, cara. Então, para quem está se preparando ali para esses primeiros dias ali, eu diria que a principal coisa é não faça nada diferente do que ela já vem treinando, né? Se ela está estreando numa prova, é uma baita prova que ela vai estar fazendo. Trajeto plano, ali, aquela região ali onde ela vai percorrer os 10 quilômetros é muito, muito, muito plano. Cara, agora sim, o que esperar do dia? Eu diria que a principal questão para quem está indo fazer Floripa é busca seu melhor tempo. Olha, é uma ótima prova para você buscar o seu melhor tempo. Então, as condições de terreno são entre as melhores. Climática, olha, vai estar, vamos dizer que se tiver bom, vai estar bom para todo mundo, se tiver ruim, vai estar ruim para todo mundo. Tá? Agora, condição perfeita, eu diria que ela até mesmo não exista, né? A condição perfeita. A gente cria ela, mentaliza uma condição, espera que ela esteja naquela condição, mas às vezes não acontece. Então, o que eu diria para você é, tenta buscar o seu melhor tempo, uma prova muito boa para fazer isso. Se estiver chovendo, se estiver muito sol, se tiver isso, aquilo, poxa, isso é outros 500. Isso aí na hora, a gente vê na hora justa. Mas o mais importante é, busca o seu melhor tempo. Acho que é uma ótima prova para fazer isso. Salientando o que o Felipe falou ali, o manezinho da ilha ali, que sempre gosta de fazer aquela previsão do tempo ali, dizem que Florianópolis, entre 4 horas da manhã e 7 horas da manhã, é o momento que menos faz vento. Então, é o momento do dia que menos faz vento. A largada da maratona, então, vai ser às 6 horas. Então, no domingo, né? Já pulando um pouquinho, já para o domingo vai ser às 6 horas. E a meia maratona no domingo também vai ser às 6h30, então meia hora depois. Então, em relação a essas condições climáticas de evento, a organização, ela justamente trouxe mais adiantou esse horário mais para 6 horas do que em comparação com Porto Alegre, que foi às 7, mesmo pegando um período noturno, mas para garantir que tenha menos vento possível. Então, essa é uma das preocupações da prova em relação a essas condições climáticas e afins, né? Mas agora eu quero ouvir dos guris o que eles têm a falar sobre esses 2 dias de prova, assim, se eles acham bacana, se eles um dia vão fazer 10K e depois 42 outro dia. Tem gente que vai fazer isso aí, né? Cara, Felipe Fagundes, particularmente, já disse que não tem interesse de fazer isso agora, nesse momento. Não que eu ache errado as pessoas fazerem. Eu acho super, super bacana, mas eu, particularmente, gosto de ir para uma prova, competir legal, me sentir bem, do que um dia antes, às vezes, poxa, lá e a prova do dia seguinte não sair legal. Então, meu critério, eu prefiro escolher uma e fazer bem feito. Eu partilho da mesma opinião do Felipe, só nessa questão da logística de provas num dia e provas no outro, dificulta um pouquinho, às vezes,
a pessoa que vai com um grupo, ou com pessoas, por exemplo, vai um casal que algum tá mais avançado que o outro, e aí acabam fazendo uma prova um dia, outro uma prova no outro, eu acho que talvez gera um gasto maior na pessoa, mas também ela aproveita um pouco mais a cidade, então tem alguns prós e contras nessa questão de ter provas no sábado e provas no domingo, né? Que, por exemplo, se vai um grupo de pessoas, às vezes as pessoas viajam de longe, mas tem um que tá um pouquinho mais adiantado que vai fazer a maratona, mas aí ele tem que chegar junto com a pessoa que tá fazendo os 21, e o do 21 também tem que esperar o cara que vai fazer a maratona, então acaba se tornando ocupando um espaço maior de tempo. Mas é claro que tudo planejado, já sabendo disso antecipadamente, não vai conseguir contornar, né? Mas é um ponto negativo, eu vejo, mas é uma boa porque facilita a própria organização do evento para que os dois eventos saiam melhores, né? Toda a questão de estrutura, logística, o acompanhamento, a entrega da água, a entrega das coisas, então facilita nesse ponto. O Juliano falou principalmente na comparação de Porto Alegre, né? O que a gente acaba vivenciando bastante aqui. Eu acho que um fator bom ali, olhando pelo trajeto, é o fato de tu não precisar dar uma volta dentro do próprio pórtico, que é um problema que a gente tem em Porto Alegre. E eu acho que o fato de tu dividir essas pessoas em 2 dias faz com que tu tenha menos movimento, que também é um problema quando tu tem uma prova grande de 10, 15 mil pessoas, que são 15 mil pessoas se dirigindo para o mesmo lugar, saindo muito tumultuado. E aí, principalmente, as pessoas estão querendo competir, assim, baixar tempo, né? Que a gente teve essa questão em Porto Alegre. A gente acaba tendo dificuldade nos grupos que ficam acumulando muito pessoas que estão num pace mais baixo, que estão, enfim, vivenciando, experimentando e vivenciando um outro momento da corrida, né? Que também é importante, né? Tu estava bem no pórtico ali, né, Fabrício, em Porto Alegre? Sim, tu viu bastante sim. isso, né? Então, até não só da chegada, que para mim é o maior problema, né? Eu não sei o tamanho, até se o Juliano sabe o tamanho da chegada, se ela é igual a de Porto Alegre, por exemplo, ali, que o problema de Porto Alegre é que ela foi dividida em 2 bretes ainda, né? O que fazia a segunda volta tinha que passar ali, que era muito estreito, e quem estava chegando, aí tinha a maratona, meia maratona, os 10 ou 7, 8, né? Não lembro. Era 8 e... Era 8 e pouquinho, 8 né? E meio. Isso. E eles estavam chegando tudo no mesmo lugar. Então, era muita gente chegando num pórtico pela metade. Então, isso é uma coisa que Floripa não vai vivenciar, e isso é muito bom. Tá? Então, essa parte é muito boa. Então, tu vai estar dividido, né? Existem os prós e os contras de estar dividido, mas eu acho que pensando em logística e experiência da prova, eu acho que essa divisão ela é mais positiva, traz mais benefícios do que malefícios, assim. Uma das coisas que o pessoal acaba cuidando é que, por exemplo, se a largada dos 10 fosse junto com a dos 21, os retardatários dos 10 talvez atrapalhariam a elite dos 21. Tendo em vista que os 21... Em Porto Alegre. Isso, foi o que acabou acontecendo ali. Então, os 21 e os 10 vão chegar no mesmo, chegariam no mesmo, se fosse no mesmo dia, obviamente, mas vão chegar em momentos separados. Os 21 dos 42 são chegadas diferentes, assim como em Porto Alegre. Mas esse é um dos cuidados que quem está organizando ajuda, né? Para não chegar todo mundo junto, acaba atrapalhando. E o ponto positivo disso daí também, só para complementar o que o Felipe falar, é que, bem como acho que o Felipe falou ali, que essa questão de que o familiar chega junto, foi na história que falou ali, isso é um ponto positivo, porque às vezes, sei lá, a pessoa quer fazer, sei lá, a pessoa corre 42, mas quer um dia fazer 10 e no outro dia fazer 21, fazer 2 provas diferentes. Então tem essa possibilidade de 2 inscrições ali, até a prova acaba dando desconto para quem faz 2 inscrições. Então essa questão também acaba ajudando, né? As pessoas às vezes não querem fazer 42 direto, é uma forma de fazer 10 km num dia e fazer 21 no outro. Então tudo tem o ônus e o bônus, né? Mas eu vejo essa distinção das 2 provas como bem bacana, e Porto Alegre agora vai aderir isso também. Me diz uma coisa, tu vai dar um trotezinho de 10 no dia antes ou não? De 10 minutos eu vou dar um trotezinho na sexta e outro no sábado. Só pra dar uma soltada, umas corridinhas coordenadas, e é isso.
Só para sentir o vento ali da né? lagoa ali. É que tu parecia tão empolgado falando de fazer os 10 um dia antes ali da prova que eu achei que tu... Não, mas com cara, vai ter 21 bastante... depois, né? Ninguém falou nada de fazer os 42 depois. Mas né? vai Não ter que não gente deva ter fazer. gente. Com certeza. Vai ter gente que vai fazer os 10 e os 42, você pode ter certeza. Certamente. Boa sorte para essas pessoas, né? Não. Muita saúde, muita energia. Vamos falar um pouquinho dos percursos agora ali. Vamos. Das divisões que tem ali, né? Queria falar alguma coisa? Não, acho que seria exatamente isso. Principalmente a gente traçar ali mais ou menos uma ideia que tu já tem aí, que tu já estudou os percursos tanto do 21 primeiro, e aí depois a gente entra para os 42, o que tu acha? Pode ser. Vamos começar falando. Para quem dos... não sabe, ele é o especialista em percurso de provas. Qualquer coisa, sempre que a gente tem dúvida, a gente vai para uma prova, a gente pergunta pro Gil, ele já larga pifado para nós todo o percurso. Então, se liguem na explicação. É difícil que eu não saiba para onde eu tô indo, assim, né? A não ser que eu esteja numa prova de trail onde o carrinho do Google Maps não passou ali. Eu não sei, mas aonde o carrinho do Google Maps passou, eu passei. Inclusive, ele já fez eu me perder numa prova de trail. O carrinho do Google Maps não passou lá. Mas, enfim. Cara, o dos 10 quilômetros, estamos falando um pouquinho dos 10, a largada é na beira-mar ali, para quem é de Floripa, para quem conhece ali. E a largada dos 10 sai para o lado norte. Então, por exemplo, como Porto Alegre, a gente saiu todo mundo para o norte, desculpa, enquanto o 8,5 saiu para o sul. Então, Florianópolis é mais ou menos a mesma coisa, só que é ao contrário. Os 10 saem para o norte, no sábado ali, então vai até a UFSC, lá mais ou menos, que faz o seu 5K, dá meia volta e faz o seu 5K de volta da mesmo sentido. Isso no sábado. No domingo, então, os 21 é um pouquinho diferente. Então, tu larga para o sul. Então, tu larga para o sul da ilha, né? Do mesmo beira-mar, para o sul da ilha. Vai para aquela região ali, para quem conhece bastante aquela região do aeroporto ali, né? Acaba fazendo o retorno, dá meia volta, então, e chega de novo na beira-mar ali. Os 42, que é um pouquinho diferente assim, desse organizado, porque daí acaba saindo da ilha, né? Então, como Florianópolis é uma ilha e é difícil de que tu fique fugindo das montanhas, né? Vamos dizer assim, porque Florianópolis tem bastante montanha. Então, eles tiveram que tirar um pouquinho da ilha e trazer, então, para o continente, no caso, São José. Então, sai, como eu falei, nos 21, em direção ao sul. Quando chega na ponte, dobra à direita, né? Então vai fazer aquele retorno como se estivesse de carro na contramão. E atravessa a ponte em direção ao continente de São José. Também faz o mesmo. O pessoal deve estar se perguntando como é que faz o retorno nas pontes. Então, faz o mesmo retorno como se fossem as questões dos carros ali. Nos 42 vai ter um biquinho, assim, vamos dizer assim, o pessoal teve que fazer para poder completar os 42. Então, quando chegar em São José, em São José no continente, tem um pouquinho de atenção que vai ter uma partezinha que vai ter que dobrar um pouquinho à esquerda, fazer um retorno assim e voltar. E aí em São José vai de novo para o lado norte. Então, vai para o lado norte, ali em São José. Para o lado norte vai dar meia volta, retorna até a ponte, atravessa a ponte de volta para o continente, né? Chegando no continente, vai em direção ao aeroporto, como foi o dos 21, então vai em direção ao aeroporto na região sul, dá meia volta e retorna onde foi a largada. E aí também tem um ponto muito importante, que é o que difere um pouquinho do que foi Porto Alegre. Porto Alegre a gente acabava passando, quando os 21, fechava os 21, quem estava no 42, estava no quilômetro 21. Agora vai ser um pouquinho diferente. Por ter a saída ao continente, quando você chegar a passar do lado de quem está completando os 21, vai estar por volta do quilômetro 27,5, quase que 28, assim, vamos dizer. E aí ali vai em direção à UFSC, então segue ainda em direção ao norte, depois um pouquinho ao leste, né? A gente vai para a UFSC sempre costeando ali, costeando a lagoa, dá meia volta, lá vai ser o quilômetro 35, mais ou menos. Dá meia volta e tem aquele 7 km final ali, né? Que é o derradeiro. E aí acaba, então,
chegando de volta para completar os 42. E eu queria ouvir dos guris o que eles acham que isso difere muito, se na parte mental, se isso facilita, piora, como que funciona essa questão, porque ali é onde vai estar os familiares, as familiares, assessorias, treinadores, filhos, né? Ali que vai estar toda a muvuca. Cara, olha, tem o lado bom e o lado ruim, eu vejo, tá? Lado bom, passaram o quilômetro 28, poxa, passou da metade da prova, dá aquele gás. Ali sempre na casa entre o 28 e o 35 é onde a gente separa quem realmente está bem condicionado e vai conseguir concluir os 42, porque é entre os 28 e os 35 que é onde normalmente a maior quebradeira acontece, né? Onde a parte de fadiga muscular ela começa a estar acumulada e se apresentar. Agora, o lado ruim é que também a pessoa que está nos escutando agora, ela tem que ter uma estratégia na cabeça dela que ela não pode se emocionar. A prova não está no final. 27, vamos botar aqui, vamos arredondar aqui para o 28, né? Nós estamos falando que tem mais 14K na frente. 14K cansado. 14K, tem chão ainda. Então não se emociona. Olha, tá vindo bem encaixado, tá legal. O familiar, a torcida que tá ali tá dizendo, vamos lá, bora guerreiro, bora guerreira, isso aí, tá muito bem, tá inteira, vamos lá. Olha, assimila isso, pega essa energia positiva, leva para tua corrida, mas não exagera, não sai do planejado, porque se errar a partir de agora, pode comprometer o restante da prova, tá? Então, segue a estratégia aí. Eu acho que é bem isso aí. O que pode acontecer de estar passando ali, às vezes fazer um KM mais forte, alguma coisa para passar bem, né? Alguma coisa assim, Só na foto, né? É normal também a gente, de forma até inconsciente, quando passa por alguém na rua, passa por algum conhecido, aí cumprimenta, já ajeita a postura, dá uma cadência um pouquinho maior, já aumenta a velocidade. E aí pode ser que nesse 28 aí tu esteja tranquilo, como o Felipe falou, faça esse aumento aí do ritmo, só que cobre o preço lá na frente. Então tem que estar bem ciente, tem que estar com a mente bem treinada, como o Gil sempre fala. Estudar o percurso é muito bom, porque aí tu não se surpreende. Quando tu sabe exatamente o percurso que tem, eu vou passar aqui pela minha família, pela galera, só que aí tu sabe que ainda tem mais 14 quilômetros e tu tá ciente disso, porque quando tu tá cansado, fadigado mentalmente, principalmente nesse meio pro final de prova, qualquer surpresa que tu tiver pode bater no teu mental e aí tu vai desistir da prova. Então, se tiver uma subidinha mais uma curva que tu não sabia, que por acaso, às vezes, nem uma subida tão grande, qualquer coisa, não tem tanta subida, não tem subida em Floripa, né? Mas uma coisa geral, assim. Às vezes, um posto de hidratação que tu sabe que vai poder tomar aquela água ali, isso já te ajuda a superar, porque tu já fez essa prova várias vezes mentalmente. Então, tu fazer esse percurso da prova mentalmente, olhar ele no Google Maps, ver, não, vou passar por aqui, vai estar as pessoas aqui que eu conheço, mas eu não vou me emocionar, vou continuar firme, esse aqui tem mais 14 km depois, e vai fazendo ela mentalmente, vai te ajudar muito mais quando tu chegar lá, tu já tá bem preparado para enfrentar. Então, essa é a dica e a estratégia aí que eu deixo para ti. O que eu já vou adentrar agora, já que o Nestor chamou a atenção em relação às subidas, né? Floripa foi escolhida a prova mais rápida em 2018, né, pela revista Contra-Relógio, ali, por ser a maratona mais rápida, né? E em 2019, quem acabou levando esse troféu da maratona mais rápida então foi Porto Alegre. Então, só para você ter uma noção que mais ou menos o que difere de uma para outra, difere em relação a um pouquinho de trajeto que muda aqui, um pouquinho ali, então elas são meio que parecidas, vamos dizer assim, né? Então, as três mais rápidas do Brasil hoje, Porto Alegre, em primeiro lugar, depois Floripa e depois Rio de Janeiro. Então, essas três são as que a revista Contra-Relógio sempre indica como as mais rápidas, né? E em relação à subida que o Nestor falou ali, para o pessoal do 21, é quase que nada, vamos dizer assim, parecido com quase como se fosse os 21 de Porto Alegre, ali numa região totalmente plana. Talvez os 21 de Porto Alegre tenham até um pouquinho mais de subida do que os 21 de Floripa. Mas na maratona...
em Bento Gonçalves não é nada, tá? Só para te dar uma... Não é nem subida aquilo ali. Ali é só um calombinho ali. É. Dos 42, daí já muda um pouquinho. Então, os 42 ele acaba tendo um pouquinho mais de elevação do que comparado em Porto Alegre. Porto Alegre tu acaba subindo alguns viadutos para fazer o retorno e passar por cima, né? Mas são viadutos menores do que, obviamente, a Ercílio Dias ali a ponte, né? Que é um pontezão e para chegar lá em cima para atravessar tem relativamente uma subida. Só que a organização pensou assim, vamos botar a subida, entre aspas, no início da prova. Então, como eu falei, a gente sai ali em direção ao sul, e se eu não me engano, acho que no 3º quilômetro a gente já começa a subir um pouquinho para atravessar a ponte. Então, ali tem um pouquinho de subida, aí obviamente vai para o continente, faz o retorno, e quando estiver retornando de novo para subir na ponte no continente em direção à ilha, também tem um pouquinho de subida. Então, essas questõezinhas assim diferem um pouquinho. É por isso que é super importante saber onde é que vai subir e onde é que não. Então, saber se os primeiros 10 km eu vou encontrar um pouquinho de subida na ponte aqui, na ponte lá, na ponte assim. Então, saber o que está acontecendo e se preparar para ela mentalmente, isso ajuda bastante, né? Tem estudos que falam que se preparar mentalmente seja um dos caminhos do sucesso. Vocês querem ver um exemplo aqui? Por exemplo, todo mundo aqui já assistiu a NBA. Todo mundo sabe que antes da pessoa fazer o arremesso, se você está nos vendo no YouTube, você vai ver que a pessoa pega e faz um arremesso sem a bola, né? Então, ela faz um gesto motor, já imaginando o que ela vai fazer na hora que ela empurrar a bola, ela cair na cesta. E na corrida, claro que não dá para correr os 42 alguns dias antes, né? A gente meio que imagina, então, fazendo esse gesto, sabendo... eu vou passar nos 10K aqui, o meu 30 km é lá, e aí você consegue meio que assimilar com aquele longão que já fez, porque você que está indo para a prova já fez os seus longões, né? Então, imagina, nesse momento aqui eu vou passar que nem eu estava no meu treino ali no 30, no 10 eu vou estar. Então, você consegue fazer melhor essa analogia ali sobre, e, consequentemente, consegue se preparar, né? Eu vou deixar os guris comentar um pouquinho, depois eu vou trazer informações sobre os pontos de hidratação. Essa questão que tu falou, Gil, é bem porque há estudos que dizem que o nosso cérebro ele não diferencia realmente o que tu pensou e imaginou do que tu realmente fez. Para ele é a mesma coisa. Então, tu repetir a prova várias vezes na tua cabeça faz com que tu já chegue preparado para ela. Pode ver, se tu realmente concentrar e pensar na prova, pensar normalmente como é que tu se sente durante a prova, o treino e coisa, tu vai ver que teu coração vai acelerar um pouquinho, tu já vai ficar com o pulso mais, o sangue já vai circular mais. Por quê? Porque tu tá simulando aquilo ali na tua cabeça e teu corpo já tá reagindo como tu quer. Não recomendo fazer isso antes de dormir, eu sei porque eu já fiz, e aí te deixa um pouquinho alterado. Então, testa isso durante o dia para te ver que realmente vai fazer a diferença. É a mesma coisa, tu colocar sentimentos, um pouco de psicologia positiva, né? Só o fato de tu estar sorrindo, mesmo que tu esteja fazendo uma tarefa difícil, facilita ela. Então, alguns hackzinhos mentais que talvez possam te ajudar. Os 10, ele não passa a ponte, né? O único que passa a ponte, então, é os 42. Os 10, ele sai ao norte, né? Aqui da Beira-Mar Norte. Então, ele é como se fosse os últimos 10 dos 42. E os 21, vamos dizer que seria os últimos 21 dos 42. Então, o que acaba passando para o outro lado do continente é realmente os 42. A ideia da prova sempre foi que o pessoal todo percorresse na ilha, né? Mas daí, por questões logísticas de ser uma ilha e de que, por exemplo, se tu fecha alguma via ou outra, corre essa dificuldade porque, né? Pensando, a cidade de Florianópolis não é só corrida, né? Então, uma grande cidade tem outras coisas, a cidade também gira, né? Tem ambulância, tem hospital, tem, sei lá, sim, tem universidade, tem várias coisas girando também ao mesmo tempo no domingo de manhã. E então tem que ter muito cuidado em relação a como que vai fechar essas ruas, né? Então é muito importante isso daí.
ali, só da parte mental ali, para finalizar esse trecho ali, uma coisa que eu gosto sempre de passar para os alunos, e isso é uma das coisas que mentalmente, para eles já irem estar num estado mental mais positivo, é passando principalmente os tempos de prova. Por exemplo, vai fazer um 21 km, a tua passagem dos 10 km, para que tempo vai ser? Uma previsão de quanto aproximadamente tu vai correr. Então, isso faz com que ele saia sabendo qual o ritmo que ele precisa estar correndo. Isso faz com que, para algumas pessoas, é claro, aumente o estado de ansiedade e ela fique mais ansiosa para a prova, que é uma coisa que aos poucos vai conhecendo aquele aluno, tu já passa essa informação de um pouco diferente. Para outras pessoas, deixa elas muito mais motivadas, porque ela já visualiza aquela velocidade, ela já fez aquilo ali em treinos e ela se torna ainda mais confiante. Por quê? Porque se ela fez isso no treino, na prova é simplesmente replicar o que ela treinou, sequência e sequência de vezes. Para outras pessoas pode paralisar, que é, eu já fiz isso, mas será que eu ainda tenho condições de fazer isso? Porque na fase final de uma preparação com 21 ou 42, que o volume começa a diminuir, para algumas pessoas, na cabeça delas, o que está acontecendo? Elas estão perdendo o desempenho, né? Elas dizem, poxa, eu estou treinando menos agora, será que eu vou conseguir realmente correr aquela velocidade, aquela intensidade que o meu treinador está pedindo? Mas o que eu gosto sempre é de passar isso aí. Olha, você vai ter uma previsão de tempo X, Y, e isso aqui vai fazer com que tu mentalize como que tu vai estar na prova. Correr nesse pace, correr nessa velocidade. Já se imagina nela, já vai criando um ambiente mental positivo para que na hora da prova tu só replique o que tu faz semanalmente em 3, 4, 5 treinos na semana. Show de bola. Tava aqui tomando minha água, agora já vamos, que o pessoal gosta de saber ali como é que vai ficar a questão da hidratação, enfim. Foi boa. Essa foi muito boa. Cara, é bom. A organização da prova ali ainda não divulgou oficialmente o que vai ser, né? Tem uma previsão no site ali, mas a organização deixou bem claro que vai ser de no máximo 2,5 km de distância entre os quilômetros, né? Então, dizem ali por volta de 30 postos, né? No caso, 15. Por que pensando em 15? Como basicamente o trajeto tu vai e tu volta, então 15 vai ter um ponto do outro lado na ida e outro ponto do outro lado na volta. Então, essa questão é muito importante ali. E também vai ser a mesma ideia de quem foi correr em Porto Alegre. Vai ter que a gente chama daquelas baias assim de hidratação ali, né? Aonde você passa, pega a hidratação ali, tem também aonde deixar despejar esse copo, ele também tem lixos, enfim. Então, você acaba pegando essa água e desloca. Para o pessoal do 42, além de água, também vai ter a questão de comida, né? Os 21 vai ter hidratação tanto na questão de água quanto bebidas, essas bebidas de eletrólitos, né? Para recompor ali. Os 42. Vida, um Powerade, alguma marca. Alô, grandes marcas. Vou falar ela. Yes. E aí, então, e nos 42 também tem a questão de comida, né? Então também acaba tendo aquela bolachinha água e sal, aquela paçoquinha, né? Enfim, então tem todas essas questões ali para quem quiser comer, né? Os banheiros também, então a organização diz que vai ter de no máximo 4 km, então a cada 4 km vai ter um banheiro, lembrando que dos dois lados, né? Então sempre pensa se vai ter na ida, vai ter na volta, né? Então essa questão é muito importante. O que eu falei do banheiro? 10 pontos, então, provavelmente. Isso, de banheiro. Mais ou menos a cada 4 km vai ter isso. Isso eles vão divulgar ainda mais perto ali, porque tem questão de ver com empresas, enfim, vai ser divulgado. Mas o que eles falaram é que não vai passar muito de 4 km. Essa questão do banheiro, às vezes, pode estar muito ligada à alimentação. Ali. Vocês viram que eu falei que vai ter paçoquinha, sei lá, bolacha, água e sal. E a dica que os guris já falaram aqui, então, é se você não está acostumado a comer paçoquinha no quilômetro 30, não vai ser lá no dia que tu vai experimentar comer ela, né? A mesma coisa nossos Gatorade, Powerade que a gente falou. Se você que vai fazer a meia maratona nunca tomou ele no 18,
Não vai achar que aquele dia tu vai tomar aquilo ali e vai ser o espinafre do Popeye ali, né? Vai tomar aquilo ali e vai sair cuspindo energia, né? Então, a nossa dica aqui é repita o que você fez nos treinos, né? Se você já tomou o Gatorade, o seu corpo já está acostumado com aquela bebida, aí você faz uso dela, né? Vai ajudar, você está acostumado com ela, o seu organismo já conhece, enfim. Então você faz uso dessa bebida. Se vier a ter algum problema, ter o nosso famoso piriri ali, também tem os banheiros, né? Mas é uma coisa que as pessoas querem evitar, por questão de perda de tempo, enfim. Às vezes você acaba tendo, você já está desidratado suando, aí vai desidratar mais com o piriri ainda. A famosa diarreia, né? Então essas questões têm que ser muito bem avaliadas. Essas questões têm que ser muito bem avaliadas ali de como que vai percorrer. Então, se você acabar, sei lá, comendo a paçoquinha e não caiu bem, vai no banheiro, depois volta, tenta hidratar um pouquinho mais, toma um pouquinho mais de água, que a gente sabe que na diarreia acaba desidratando muito, né? Não só questão de água, vitaminas, minerais e afins, então isso acaba tendo um problema. E no final ali vai ter uma cervejinha, né, para quem completar ali a Maratona de Floripa. Agora tem um patrocínio master ali de uma cerveja, né? Então no final ali, se você quer tomar aquela cervejinha, deixa para tomar no final ali, quer tomar aquele isotônico, deixa para tomar no final, você não tá acostumado, né? Não vai tomar ali no meio e acabar jogando tudo fora o treinamento que você fez durante meses. Perfeito. Bastante posto de hidratação, né? Bastante coisa. Em relação à temperatura também, vai ter uma temperatura bem agradável ali. Dizem que em Florianópolis, em agosto, faz no mínimo 6 graus, aquele horário, a 16 graus. Então, você meio que se prepara para estar em relação a isso. Talvez, sei lá, a não ser que seja um dia muito, muito atípico, sei lá, vai estar 5 graus quem estava em Porto Alegre, 4, 3, com sensação de menos 1. Eu puxei aqui a previsão e tá mais ou menos para estar fazendo entre 12 e 24 graus ali, com alguma chance de pancadinha de chuva, mas alguma coisa bem leve à tarde. Então, a princípio, não pega nada. E é claro que a previsão do tempo muda muito, pode atrasar, enfim, mas é mais ou menos isso. A princípio não tá... Mas historicamente, acho que é o que o Gil estava comentando ali. Historicamente é nessa faixa aí de 6 a 16, né? Isso, para essa faixa do ano, né? Para fim de agosto ali. Também em relação a não ter muito vento. Então, isso também tem que salientar. Uma das coisas muito importantes também, que é bom falar para o pessoal, já falando essa questão de alimentação, enfim, é que a prova disponibiliza, então, o jantar de massa, né? Então, aquele famoso jantar de massa ali, né? Os guris aqui acabam gostando um pouquinho mais da pizza, né? Eu já sou mais o raiz ali, acabo gostando mais da própria massa, o macarrão ali mesmo. Então, a prova também vai disponibilizar isso. Então, você que está vindo de outros estados, tem até gente de outros países, né? Se eu não me engano, acho que vai ter 14 países representando e tem representantes de todos os estados. Então, todos os estados do Brasil tem, com predominância maior de São Paulo, ali de São Paulo, que está em torno de 4.000 pessoas vindo de São Paulo. Depois a segunda maior é Florianópolis e aí depois a terceira maior, então, seria o Rio de Janeiro. E o Rio Grande do Sul viria como a quarta força na prova. Então, para quem está vindo de fora e às vezes não conhece muito bem o local, não sabe onde comer, porque, né, não dá para comer, sei lá, vai no dia, nunca comeu, vai querer comer a ostra da ilha lá, né? Florianópolis cheio de locais onde vende frutos do mar ali, você não vai querer comer aquela paeja ali e aquele frutos do mar onde se você não está acostumado. Na beira da lagoa. Senão pode dar problema. Então, você que está chegando na ilha, está nos escutando e está chegando, então tem essa opção ali desse jantar de massa ali. É bom comprar adiantado já no site, ou então a hora que for da retirada de kits na Decathlon ali, né, que é eu acho que é 401 a avenida, se não me engano, dentro da própria ilha ali, onde vai ser a entrega dos kits, então lá você pode adquirir esse ingresso, então, e já se alimentar, se hidratar e fazer uma grande prova. Perfeito. Olha, eu tenho para te dizer que a pessoa que escutou esse podcast, ela vai baixar
5 segundos por quilômetro. Só de escutar esse podcast ao final. Então eu vou escutar 5 vezes ali na. Botar em looping. Só é válido da primeira vez. Só é válido. O cupom só é válido no primeiro. E diz que se tu ouvir e indicar para um amigo ouvir, dobra. Dobra. Aí dobra. Porque ele vai ver uma vez só, entendeu? Limitado a uma vez também. Aí eu já não sei. Aí a gente não. A gente não fez esse. Na prática a gente não sabe. Cash pace. Imagina. Se não, a pessoa vai compartilhar e vai ganhar a prova daqui a pouco. Né? Não, compartilha para 20 amigos ali, perde 5 segundos. Ganhou a prova, bate o recorde e vai embora. Né? Mas não custa tentar, né? Não custa. Então, já sabe. É claro, né, pessoal, que a gente está brincando aqui, mas o que a gente está querendo te pedir é compartilha esse episódio, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que vai estar fazendo a prova, que vai estar lá, ou que é um amante da corrida e quer saber um pouco mais da prova, quem sabe ir lá e fazer em 2023, pode ser. Ele já vai sair na frente sabendo as dicas gerais aqui para ele fazer a maratona de Floripa. Por isso, mais um ponto aí. Eu tenho ponto. Gil. Bora. Acharam que ia deixar passar essa. Gil, qual é o objetivo? Fala pro pessoal. Eu vou segurar a audiência mais um pouquinho para deixar essa informação no final ali. E vou trazer mais umas informações importantes, mas eu vou dar assim a minha previsão de tempo. O Felipe falou sobre sair na frente, então essa é uma prova que tem a elite ali, né? Assim como Porto Alegre, né? Então a elite sai na frente, ali tem essa largada privilegiada, né? Para os guris que querem se inscrever para a elite do ano que vem, ali tem que apresentar o certificado de conclusão ali, né? Se eu não me engano, acho que tem a maratona para baixo de 3 horas e 20, acho que é entre 25 e 2 horas. 2 horas e 25 e 29. Então tem que ter para os homens, né? Para as meninas eu acho que é entre 2 horas e 30 a 2 horas e 39. Então, para os guris que vão participar em 2024, já fica a dica aí. Fica a meta já. E para mim, que sou um mero amador que vou ali, e para você que tá nos escutando e nos vendo, uma coisa muito importante é saber aonde se posicionar. Então, na hora que você vai receber, na hora que você for pegar o seu kit, vai estar escrito na plaquinha o seu pace que você colocou na hora da inscrição. Então, muito importante. Por exemplo, eu botei ali, o Juliano vai fazer para entre 4h10 e 4h30. Então, vou me posicionar ali entre o 4h10 e 4h30. Não tem por que eu ir lá no 5h30, sendo que lá eu vou demorar para entrar no meu ritmo. E também não tem por que eu querer ir lá no 13h30, né? Sendo que eu vou ser atropelado pela galera. E então, provavelmente vai sair mais forte e vai errar. Tem mais esse leve detalhe. Então é muito importante para vocês que estão nos escutando e nos vendo, pega o kit na Decathlon, confirma a plaquinha ali, o pace que você colocou, e na hora da largada, então, você posiciona certinho na baia. Vai ter staffs ali indicando aonde você posicionar. Também vai ter placas do lado escrito o seu pace, né? Do mesmo jeito que foi feito em Porto Alegre, não? Do mesmo jeito também que foi feito no Rio. Então, você que participou de alguma dessas, ouviu, Maratona de Floripa segue a mesma ideia. Posso dizer agora ou agora você tem mais alguma coisa? Tá contigo. Olha. Não, eu quero ver cravado, né? Eu vou agora, essa é a minha terceira maratona, então vou nos 42, é a minha terceira maratona de corrida de rua, né? A primeira eu fiz em 4 horas e 8, então em Porto Alegre em 2019 foi 4 horas e 8. Porto Alegre agora, do dia 12, agora em junho, foi 3 horas e 17, oficialmente. E então agora eu vou de novo para tentar fazer abaixo da casa das 3 horas. Então, o objetivo principal é fazer abaixo das 3 horas. Se não sair, o objetivo então é fazer o mais baixo possível em relação aos 13h17. Então, esse é o objetivo secundário, mas com certeza o objetivo primário é sair ali na casa para fazer da casa das 3 horas. Vocês que estão nos vendo, nos escutando,
Isso significa que eu tenho que fazer ritmo abaixo de 4,16 médio. Então, é manter os 42 ali. Para casa, se for 4,15, né? Lembrando que 42 ainda tem os 195 no final, gente. Então, se chegar ali no 42 e bater 2 horas 59 e 30, vai ter que dar um tirinho ali de 200 metros ali em 30 segundos ali para tentar, senão não dá, né? E um tirinho para 30 segundos depois de 42 km é puxado. Olha, e eu te digo, eu não conseguiria. Olha, o 30 normal já é puxadinho. Depois de 42... Por isso mesmo. 195 ali para 30 segundinhos não é... Olha, não é de barbado. É puxado. Então a ideia é tentar garantir antes, né? Então a gente tem 42 km para garantir esses segundinhos antes, não vamos deixar para o finalzinho ali, né? Tentar tirar eles o quanto antes ali, para tentar chegar bem e chegar, né? Conseguir ali os seus índices, seus objetivos e afins. Gil, para quem quiser depois saber como foi a maratona de Floripa, aonde que ela vai acompanhar? Como que foi a tua maratona de Floripa? Onde que ela pode acompanhar? Isso, no teu Instagram, vai estar postando certamente lá, né, nos teus stories. @GilLucas Treinador, né? E também na nossa página aqui, né? Que é Pro Elite Assessoria, Pro Elite Assessoria no YouTube, né? Não, Pro no Elite Corrida de Instagram, Rua. Pro Elite Assessoria e no YouTube, Pro Elite Corrida de Rua. Tá, Pro Elite Corrida de Rua e Pro Elite Assessoria de Corrida no Instagram. Ali a gente Não, não vai ter... Pro Elite Assessoria no Instagram. Não Pro Elite confunde alguém. Assessoria no YouTube. Não. Pro Elite Assessoria no Instagram. No Instagram e Pro Vai Elite estar na Corrida de descrição, Rua, né? vai estar na É isso descrição. aí. Isso aí. Tá vendo no YouTube, é nesse canal aqui. Se estiver vendo no Spotify, vai estar na descrição. É isso aí. E ali não vai ter só o que vai ser os bastidores lá, como que foi o resultado, como que foi os alunos que vão participar, porque os alunos da ProElite também vão participar. Então, além de tudo isso, também vai ter um pouco da preparação, né? Que aqui o Nestor e o Felipe participaram dessa participação de forma brilhante, né? Fazendo ali um super duatlo ali, né? Então, também vai ter a participação desses dois aqui que vocês estão vendo e ouvindo, e além de todas as informações sobre bastidores, como que foi a prova, a largada, a pós, então tudo tanto na página do YouTube quanto do Instagram. Acho que é importante falar, né? Porque uma maratona, a prova é só o palco, né? O bastidor, que é o mais difícil, que é o que muitas das pessoas não querem passar, é o que a gente vai mostrar ali também, que foi um longão, dureza pro Gil. Não é que correr uma maratona é fácil, mas treinar para uma maratona é bem mais difícil. Exatamente. Se a gente pudesse só pular de prova em prova, seria bom, sim. Se treinar no meio. Sai de uma prova, se inscreve, já cai na outra, já é escrito e maravilha. A ficha. Seria bom. Então é isso, gurizada. Fechamos. Da minha parte era isso. Vocês têm mais alguma coisa a falar sobre ali, mas... Cara, eu acho que a gente poderia chamar esse episódio de Manual da Maratona de Floripa. A pessoa tem um manual na mão dela agora da Maratona de Floripa. MMF. Bom, então, pessoal... Mas antes da gente acabar, eu não vou ficar eu sozinho nisso aqui. Na Maratona de Floripa de 2023, o que vocês vão fazer e em qual tempo? Como assim, cara? Como assim? Não. Cara, aqui nós somos um time, todo mundo sofre junto, todo mundo paga junto. Cara, eu falei, né? Minha maratona que eu vou estrear ano que vem vai ser Rio. Então. Ou seja, não vai ser Floripa, eu não vou correr. Eu não pretendo estrear na maratona ano que vem. Olha, eu não preciso nem responder essa pergunta, Gil. Pode ser que eu faça uns 10 casinhos, um 21 na Maratona de Floripa? 21. Pode ser. Aí a gente pode saber. Aí é uma conversa mais interessante. Só o que vocês vão fazer é o Kids, esse já não dá mais. O resto tá liberado. Eu vou deixar tu sozinho nessa, que provavelmente Floripa eu não vou correr ano que vem, não. Provavelmente. Fica 2025, 26, tem bastante. Aí sim. Tem bastante... Não,
Como eu quero algum correr momento, até meus 90 e lá vai pedrada, então, né, Tem bastante tem algumas provas para fazer. Tem bastante tempo pra gente bater um papo sobre isso. Dá pra fazer um. Quem sabe no episódio 1000 do Universo Corredor eu conto isso pra vocês. Cara, o episódio 1000. O episódio 1000 vai uns 10 aninhos fácil aí, hein? Tranquilo. Beleza, então. Turma, a gente fecha o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que de alguma forma tenha contribuído aí para essa corrida e a gente consiga elevar seu nível de conhecimento através do nosso Universo Corredor. Então, acompanhe nas nossas redes sociais, @ProElite Assessoria, agora sim, ProElite Assessoria, e também nos nossos Instagrams, que vão estar aqui na descrição. Nossos Instagrams pessoais, a gente está sempre postando informações, conteúdo relevante para você partir para um próximo nível dentro da sua corrida de rua, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço e valeu! Até mais, pessoal. Valeu! Coloca nos comentários se você Boa sabe da prova. prova.